agradecer a todas as mamães, né, por esse dia maravilhoso. Um dia que, na verdade, não é só o dia de hoje, o Dia das Mães. Eu diria, sem medo de errar, que é um ministério muito sublime, o ministério de ser mãe. Eu confesso que eu gostaria de ter podido fazer algo bastante significante, algo que verdadeiramente estivesse à altura das mães que vocês são. Mas, como a gente tem esta impedância de estarmos reunidos, de estarmos congregando numa igreja alugada, então nós temos muitas dificuldades, né? De tempo, de espaço. Mas eu gostaria de, num dia como hoje, se a gente pudesse fazer um almoço, não é isso? Estarmos juntos, almoçando, quem sabe uma apresentação de uma peça infantil para as mães, uma cantata, isso é algo que a gente pode pensar para o ano que vem, uma cantata para as mães, uma cantata dos filhos para as mães, é isso? Ensaia todos os filhos e os filhos então vai oferecer para as mães uma cantata ou uma peça, algo inspirado pelo Espírito Santo. Mas, infelizmente, nós temos essas dificuldades. Mas, como já foi dito aqui, nós estamos trabalhando para ver se no máximo, daqui a 2 anos, nós estejamos juntos numa igreja, congregando numa igreja nossa. Amém? Ou não houve amém? Amém. Se não houve concordância na terra, queridos, em reverência à palavra de Deus, coloque-se de pé, abra a sua Bíblia. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, versículo 5. Vamos ler somente um versículo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O Júnior e Stefano, quando terminar o culto, vocês me lembram que nós vamos orar vocês. Amém? Me lembra. Muita coisa na minha cabeça eu esqueço. Está fazendo uma oração, toda a igreja, vamos abençoar o mais novo casal. Em 5 dias casados. Já comecei, hein? Meu apelido lá em Filadélfia era Santo Antônio. Era o santo casamenteiro. Casei só 9. E eu já comecei. Quem começou foi o Júnior. Agora vai vir casamento. Te prepara, tá, o Ricardo? Não é o Moreno. O Moreno já está enrolado, não tem jeito. É o Lourinho. Se prepara, Ricardo. Vai se preparando aí todo mundo. Vou casar todo mundo. Quem não quiser casar, sai batido desta igreja. Some daqui. Minha oração é casar. Eu gosto de ver os novos casando. Amém? A igreja do Senhor precisa crescer. E os novos casando, eles vão gerando novos crentinhos. Daqui a pouco, já viu quantas crianças tinha aqui hoje? Daqui a pouco eu quero o dobro. Lá em Filadélfia foi assim, começamos lá com um, daqui a pouco tinha 9 casais. 9 casais que foram casados por 9. Muito bem, diz assim a palavra de Deus: trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém? Parece que não vai sair nada daí, né? O que esse pastor vai falar daí? Eu vou falar daqui, e não vou falar muito tempo, mas eu vou falar sobre o exemplo da mãe Eunice.
Amém? O exemplo da mãe Eunice. Vou falar para as mamães, as que já são mamães, e vou falar para aquelas que estão se preparando para ser mamãe. Nada melhor do que no Dia das Mães, uma mensagem para as mães. Sim ou não? Sim. Senhor, mais uma vez nos colocamos em Tua presença e pedimos que, pela Tua misericórdia, que o Teu Santo Espírito fale em nosso meio. Pai querido, dissipa deste lugar tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai querido, joga por terra as barreiras, joga por terra as muralhas, joga por terra as correntes. Senhor, em nome de Jesus, repreende todo espírito intromissor que porventura queira, Senhor, tirar a atenção do Teu povo. Que esta palavra, ela possa cair como uma boa semente em uma boa terra, possa germinar e dar frutos e frutos em abundância. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Vamos dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aqui é um lugar de alegria. Aleluia! Lugar de alegria. O Senhor está aqui. Então vamos meditar um pouco a respeito do exemplo da mãe Eunice. Se nós formos examinar as Escrituras, desde o Antigo até o Novo Testamento, nós vamos encontrar diversas mulheres que se sobressaíram e que tiveram os seus nomes registrados para todo sempre, porque foram mulheres que agiram com sabedoria. Mulheres que, na direção de Deus, mulheres que, cheia do Espírito de Deus, deixou o seu nome registrado. E nada melhor do que nós pegarmos exemplos que estão na Bíblia, exemplos, e hoje especificamente de mães que estão na Bíblia, para nós direcionarmos ou redirecionarmos a nossa conduta para com os nossos filhos, correto? Num momento em que o adversário tem usado a mídia e tem usado de forma intensiva para criar modelos para os nossos filhos. Nós já vemos menininhos e menininhas, crianças já com trejeitos de artista A, artista B, artista C, e pessoas que não servem como modelo para a sociedade. E infelizmente, já tem até no meio cristão, muitas vezes, famílias que se descuidam disso e já começam a levar a criança a seguir modelo A, modelo B, modelo C. Vamos vestir esta criança conforme fulano de tal. O cabelo dele tem que ser parecido com o fulano de tal. E isto não é o que Deus deixou para nós. O que Deus deixou para nós, o ensino e os modelos que vão nos levar a ser grandes homens ou grandes mulheres de Deus, são os modelos bíblicos. Por isso, Deus deixou registrado na sua palavra. Nós temos, por exemplo, no Antigo Testamento, uma mulher chamada Débora. Todos já ouviram falar de Débora? Débora tem o seu nome cravado na Bíblia. Num
uma sociedade eminentemente machista. A mulher era considerada nada. A mulher não era nem contada como gente, como pessoa. Num momento como este, uma mulher chamada Débora, ela deixa o seu nome registrado nas Escrituras. Mas por quê? Por causa dos seus lindos olhos? Porque tinha um corpo muito bonito? Não, Débora deixa o seu nome registrado na palavra, porque acima de tudo, Débora é uma mulher de Deus, uma mulher guiada pelos propósitos de Deus, uma mulher que se colocou à disposição de Deus, e aí então passou a ser usada como instrumento de Deus. Nós hoje podemos nos autoavaliar, e nós estamos sendo este modelo. Débora, diz a palavra de Deus, que era mulher de Lapidote, casada. Débora é casada. Profetiza. Débora tinha um ministério e julgava Israel. 3 atividades que aparentemente, olhando a grosso modo, parece que não há afinidade nenhuma. E Débora consegue, com todas essas atividades, ela consegue ter o seu nome escrito na Bíblia. Quantos homens Deus poderia ter escolhido naquela época para ser juiz? Mas o Senhor olha do céu, escolhe dela, pela sua sabedoria, pela sua prudência, pela sua inclinação às coisas de Deus. Temos também Ana. Ana, uma mulher que mesmo tendo uma competidora, a Bíblia diz que Ana é casada com Eucana, e Eucana possuía 2 mulheres. Uma chama-se Penina, tem filhos e filhas, e Ana estéril. Mas mesmo assim, Ana era estéril, mas orava no Senhor. Ana era estéril, mas confiava no Senhor. Ana é estéril, mas é uma mulher inteligente, ao ponto de ter o seu nome escrito na Bíblia. Penina teve vários filhos, homens e mulheres, mas Ana é a única pessoa que tem o nome do seu filho registrado na Bíblia, e registrado com um ministério poderoso diante do Senhor, porque Samuel veio para ser juiz, profeta e sacerdote. E assim nós passaríamos possivelmente até amanhã falando de várias mulheres sábias, mulheres que influenciaram a vida dos seus filhos. Mãe, a grande responsabilidade que a mãe recebe quando ela tem um filho é influenciá-lo, é fazer dele um homem ou uma mulher que tanto será útil para a sociedade civil, mas será útil também para a obra do Senhor. Observa o que diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo conhece Timóteo numa das suas viagens, na segunda viagem que ele está fazendo à cidade de Listra. Lá em Listra, Paulo conhece a Timóteo.
Timóteo é filho de uma judia chamada Eunice, e essa judia é casada com um grego. Olha, já é julgo desigual, porque o grego daquela época não acreditava em Deus. E veja, mesmo esta mulher, casada com um homem que não acredita em Deus, mas ela influenciou o seu filho, ela educou o seu filho de uma maneira tão bonita, que o apóstolo Paulo agora está preparando Timóteo para ser pastor. E numa época, Timóteo está sendo preparado numa época terrível. Apóstolo Paulo está preso em Roma, segunda prisão dele. E agora o apóstolo Paulo sabe que não vai sair daquela cadeia vivo. Quando ele começa a escrever a Timóteo, ele já escreve sabendo que ali seria o fim da vida dele. Mas olha, mesmo preso, sabendo que não vai sair dali vivo, nós não vamos ver um Paulo desanimado. Nós não vamos ver um Paulo cabeça baixa, cabisbaixo, porque está preso e sabe que a vida dele vai acabar ali. Não, ele está preso, mas ele está escrevendo cartas. Ele está preso, mas está preparando substitutos para continuar a obra de Deus. Quantos de nós, às vezes passando até por problemas menores do que uma prisão, ou sabendo até que os nossos dias não vão acabar amanhã, pelo menos é o que aparenta, e nós às vezes nos abatemos, às vezes nós deixamos nos levar por problemas tão pequenos, e nós vamos ver um apóstolo Paulo preso, sabendo que vai morrer. O imperador da época em que Paulo está escrevendo esta carta a Timóteo é mais ou menos no ano 64, 65 desta era. O imperador daquela época chama-se Lúcio Domício Enobarbo. Vocês conhecem essa figura? Este é o imperador que está governando nesta época em que Paulo está preso, e que Paulo já está antevendo por meio do Espírito a sua morte. O nome do imperador Lúcio Domício Enobarbo. Sabe quem é esta figura? É o que tem o codinome, ou é aquele vulgarmente chamado Nero. Existem 3 pessoas em toda a história da humanidade que possivelmente sejam os 3 maiores algozes do povo judeu. E uma dessas pessoas foi Nero. Nero, se pudesse, teria exterminado com a nação do povo judeu. Mas muito bem, mesmo Paulo passando por esta situação, ele não desanima. E ele está preparando uma carta e enviando para Timóteo. E nesta carta ele diz assim: olha, ô Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Eunice, mãe de Timóteo, já disse, é uma jovem judia
filha de Lloyd, e Eunice havia se casado com um grego. A fé e a piedade de Eunice chamou a atenção e marcou a vida de Timóteo, ao ponto de chamar a atenção do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preparando um jovem. Timóteo tinha 30 anos. Timóteo vai ser o pastor da igreja de Éfeso, uma grande igreja que havia sido fundada por Paulo. Paulo agora está vendo que os seus dias estão chegando ao fim. Está mais ou menos com 35, 37 anos de ministério e sabe que vai chegar ao fim. Ele não está temeroso, muito pelo contrário, ele disse que estava ansioso para encontrar com Cristo, mas ele precisava fazer discípulo. Ele precisava deixar homens que continuassem a obra que Jesus Cristo havia começado, a pregação do Evangelho. E ele então, já convivendo com Timóteo há um bom tempo, porque ele conheceu Timóteo na sua segunda viagem missionária, ele diz assim: esse homem, esse jovem de 30 anos, esse jovem tem características diferentes. Esse jovem é um jovem marcante. Entre os homens que eu conheci ao longo do meu ministério, eu vejo que em Timóteo há coisa diferente. E sabe o que havia em Timóteo? Os ensinamentos que ele recebeu da sua mãe. Mãe, nós podemos criar um grande homem, uma grande mulher, ou podemos criar um monstro. Isso está nas nossas mãos. Quando nós vemos aquele jovem de 21 anos, lá em Coné, que matou aquele monte de crianças, mais alguns adultos. Aquele jovem não começou um dia atrás, 2 dias atrás, uma semana atrás. A ação daquele menino é algo que veio se desenvolvendo do berço, da infância. E o pior é que muitas vezes nós somos tomados por um espírito de cegueira, que todo mundo consegue ver tudo menos a gente. E a gente acha que está tudo bem, que está tudo legal, que as coisas estão fluindo bem. Observa que o apóstolo Paulo, ao olhar para Timóteo, ao conviver com ele, viu que nele havia dons diferentes. Vamos ver algumas características rapidamente da Eunice. Eunice é a mãe de Timóteo. Uma característica marcante desta mulher: ela é uma mulher de Deus. Aleluia. Quer ser uma excelente mãe, quer transmitir ensinamentos altamente positivos para o seu filho. A primeira característica que nós teremos que buscar na Bíblia, aprender com a Bíblia, porque aqui é o livro da verdade. A primeira característica que devemos buscar é ser homem e mulher. Fala comigo, igreja. Homem e mulher. Se eu e você verdadeiramente formos homens e mulheres de Deus, os nossos frutos serão frutos bons. Obrigatoriamente, se um homem e se uma mulher é direcionado pelo Espírito Santo, e nós vimos aqui
durante 4 quartas-feiras, nós vimos aqui que uma árvore boa obrigatoriamente não pode dar mau fruto. Se existe árvore dando fruto podre, nós podemos ter certeza que esta árvore não é uma árvore boa. Quem diz isso não sou eu, mas é a palavra de Deus. Se na minha vida habita o Espírito Santo, obrigatoriamente, ou eu deveria ter em mim o fruto do Espírito Santo. Aleluia. E quais são os frutos do Espírito? Quais são os frutos do Espírito? Primeiro, Gálatas 5:22, amor. Amor. Segundo, gozo. Esse gozo é do Espírito. É uma alegria do Espírito. Esse mesmo apóstolo Paulo estava preso. Paulo e Silas estavam com as costas, com o corpo todo arrebentado. Recebeu 39 chicotadas. E o chicote na beira, na ponta do chicote, tinha osso, pedaço de osso quebrado. Para quando bater na carne, abrir aquelas valas. O apóstolo Paulo está todo ensanguentado. Apanhou o dia, a tarde inteira. Está lá jogado lá dentro de uma prisão. Ele e o seu companheiro Silas. Sabe por quê? Ele não estava roubando nem matando. Ele estava simplesmente pregando o Evangelho de Cristo. Mas diz a palavra de Deus que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos de louvores a Deus. Um homem, depois de passar por uma humilhação vexatória daquela, por injustiça, e ele cantava. Sabe por quê? Aquele louvor era o gozo da alma de Paulo e de Silas. E quem tem gozo independe da situação que ele esteja vivendo. Gozo, isso vem do Espírito. Primeiro é amor, depois gozo, depois longanimidade. Quem tem o Espírito Santo é longânimo. Sabe o que é longânimo? É ter longo ânimo. Não desiste à toa. Não se desespera à toa. Não toma ação desesperadamente. Isso tudo são características do homem e da mulher em que nele habita o Espírito Santo. E nós só podemos ser caracterizados como homem ou mulher de Deus se em nós habitar o Espírito Santo. E todo aquele que habita o Espírito Santo, há sinais exteriores da presença do Espírito Santo na vida dele. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade. Quem tem o Espírito Santo é bom. Ei, mas eu não sou bom porque o outro é bom. Eu não sou bom dependendo das circunstâncias. Eu sou, ou eu teria que ser, independente das ações externas. Benignidade, isso é algo que está em mim. Eunice
tem essas características: benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou tem algumas palavras que diz domínio próprio. E por quem Eunice habita o fruto do Espírito, ela era uma mulher de Deus. A Bíblia apresenta Eunice como uma mulher singela. Singela. O que é uma mulher singela? Uma mulher natural. Não tem duas. Fala alto aí. Caras, isso, aquilo. Aqui é o lugar da gente ir. Aqui é o lugar da gente ir. Falar mesmo. Eunice não tem uma hora que ela tem cara de jaca e daqui a pouco tem cara de pipoca. Não. Eunice é natural. De janeiro a dezembro, você olha para Eunice e ela tem só um comportamento. Tem só uma atitude. Se Eunice diz para você, você pode ir embora sabendo que é. E se ela diz não, é não. É a palavra do crente. Hoje não vale mais. Está escrito na palavra, sim, sim, não, não, não vale mais. Porque eu já recebi muitos sims que viraram não. E já recebi milhares de não que viraram sim. Então, já não vale mais. Mas é para valer. A Bíblia fala que Eunice é uma mulher singela, é uma mulher natural. E olha, o filho dela está crescendo e olhando para quem? Para quem? Para a mãe. E está vendo que a mãe é uma mulher de conduta firme, conduta correta. Não é uma mulher que fica oscilando. Não é uma mulher de língua dobre. Não é mulher faladeira. Não é mulher crítica, que vê defeito em tudo, julga tudo, condena tudo. Mas é uma mulher natural. Uma mulher que se posiciona como uma mulher de Deus. É uma mulher cheia do Espírito de Deus. A Bíblia também diz que Eunice é uma mulher discreta. É uma mulher que transita por todos os setores da sociedade sem chamar a atenção. Uma mulher discreta. Comportamento discreto, atitudes discretas. E o seu filho está olhando. Ei, nós educamos os nossos filhos muito mais com as nossas ações, com o nosso testemunho, do que com a nossa palavra. Porque a minha palavra pode ser mentirosa. Eu posso falar uma coisa e fazer outra. Não era assim que faziam os escribas e os fariseus? Sim ou não? Na época de Jesus, falavam uma coisa, mas não fazia nada daquilo que falava, fazia outra completamente diferente. E as crianças estão de olho na gente. As crianças estão olhando para nós. Quando nós falamos uma coisa e fazemos outra, nós estamos trazendo confusão para a cabeça das nossas crianças. Mas Eunice é uma mulher discreta. É uma mulher que usa da discrição. Não é mulher escandalosa. Não é mulher que chama os holofotes para si. Mas é mulher discreta, mulher reservada. Mas tem uma terceira característica
característica tremendamente importante na vida de Eunice. Eunice é uma mulher não contenciosa. O que é ser uma mulher não contenciosa? Não briga. Não gosta de contenda. Só existe briga. Só existe briga se houver a segunda palavra de raiva. Sim ou não? Se uma pessoa quiser brigar comigo, começar a gritar, falar, e se eu não falar nada, se eu não esboçar nenhuma ação, ele vai passar por doido. Sim ou não? Aí vai ter que dar soco na parede. É o caso de Eunice. Eunice é não contenciosa. Por isso é que o seu filho tem essas características que foi observada, não foi por homem qualquer, foi observada por Paulo. É Paulo que, em convivendo com Timóteo, em tratando com Timóteo, em preparando ele para ser um pastor de uma grande igreja, o apóstolo Paulo, claro, direcionado pelo Espírito Santo, ele recebe do Espírito Santo a mensagem: olha, esse jovem que você está preparando aí, ele tem essas qualidades, porque ele as recebeu da sua mãe. Singela, hoje está ruim, nem no dia das mães dá para dar aleluia. Eu tenho que arrumar. Ó, domingo que vem eu vou pregar sobre Mercedes-Benz, carro. Ó, viu como é que já muda? Só que é o seguinte, queridos, não adianta a gente ter 5 Mercedes e ir para o inferno. Bom, Deus tem capacidade e tem poder de nos dar Mercedes e de nós irmos para o céu. Mas para ir para o céu, a Bíblia diz que o caminho ele é um pouco o quê? Ele é pouco? Estreito. Estreito. Caminho apertado. Entendeu? O que aperta segura. O que arde cura. Eu não quero saber se tem igreja cheia que o cara está jogando chave de carro. Quem quiser chave de carro, vai lá, pega lá a chave, depois volta. Fica com o carro e vai para o céu. Queridos, a coisa está séria. A coisa está muito séria. Estão fazendo um clube cristão. Quais são as 3 características de Eunice? Ela é singela. Bom, a característica principal, ela é mulher de Deus, né? Porque nela habita os frutos do Espírito. E porque nela habita os frutos do Espírito, nós vemos nela uma mulher singela, uma mulher discreta e uma mulher não contenciosa. Eunice corre de briga. Eunice corre de tititi. Eunice corre de falar mal da vida dos outros. E a coisa ficou tão clara agora, que agora se fala mal da vida de alguém via Facebook. No Facebook se fala mal. Mostra que nós não estamos tendo nada de contato com a palavra. Ou se tem contato com a palavra, não estamos absorvendo nada. Porque a gente pode ouvir a palavra. Ontem, na casa do evangelista, lá no culto, ele mesmo disse que as palavras, as mensagens que já foram pregadas nesta igreja, tanto pelos profetas de casa,
como pelos profetas que Deus traz de fora, as mensagens que foram pregadas aqui, e isto prova que essas mensagens são vindas do coração, mas não há conserto, não há mudança de atitude. Significa que a palavra está batendo na parede. E a gente continua no dia da ceia, a gente fecha os olhinhos, né? Vem caminhando para a mesa para pegar o pão e vinho. A gente vem até com o pescocinho virado, que é para dar um aspecto bem angelical, né? Só falta assim, a gente vem assim. Aí chega aqui na mesa, pega o pão, pega o vinho e volta para o banco. E quem gosta de ver sinais exteriores, quem gosta de ver um ser humano cheio de trejeitos, é no dia da Santa Ceia. Mas o comportamento não muda. E o pior é que a palavra de Deus diz que eu posso vir até a mesa, tomar do pão, tomar do vinho, comer do pão, tomar do vinho, mas eu posso fazer isso para minha própria. E aí Deus adverte, olha, por causa disso, há alguns no meio de vós que estão doentes, e é doença física mesmo, vai no original que é doença física, e além disso, há também no meio de vós alguns que o quê? E esse dormir, lá no original é o quê? Está morto. Por quê? Se aproximou da mesa do Senhor indevidamente, não ouviu as advertências do Senhor. Deus perdoa? Claro que perdoa, claro, Deus perdoa 1 milhão de vezes, mas eu tenho que mudar. Aquele que se arrepende, confessa, e o que mais? Deixa. O que acontece? Para eu alcançar a misericórdia, o que eu tenho que fazer? Primeiro, confessar, se arrepender. Primeiro, se arrepender. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que fazer um autoexame e ver que eu preciso mudar. Eu preciso estar em conformidade com a palavra. E para eu mudar, eu não preciso de olhar para A, B, C, comportamento de A, B, C, comportamento de quem quer que seja, é problema dele com o seu, quem tem que mudar sou eu. Aleluia. É mais fácil a gente jogar a culpa nos outros, sou eu que tenho que mudar. Teve um pensador chamado, terminar agora. É bom que eu só preguei a introdução. Tem um pregador, mas minha mensagem tem que ser para 3, 4, por isso que eu guardo a quarta-feira. Passa 4 semanas falando sobre o mesmo assunto. E esse pastor não tem outra coisa para falar? O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, ele dizia assim: olha, eu não me canso de vos falar ou de vos escrever as mesmas. João Batista estava lá no deserto e a mensagem dele era só uma: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E sabe o que acontecia? As pessoas, aonde é que estava João Batista? Alguém lembra? Não, João Batista, ele de Batista, não, pelo amor de Deus, mas senão que eu me jogo aqui em cima daquela mesa. João Batista estava no deserto. No deserto. E hoje, né? Eu não estou fazendo crítica, porque eu sou obedecedor de ordem. Se a ordem do ministério é estar de paletó e gravata, vamos estar. Não tem problema nenhum. Mas João Batista estava no deserto, vestido somente com uma roupa de quê? Pele de ovelha.
rolava nela era a roupa de João Batista. E qual era a alimentação dele? Mel silvestre, mais o quê? Gafanhoto. Estava com fome, ia lá, pegava um gafanhotinho, jogava um melzinho em cima e comia. Não faz cara assim não, porque você come bolo, né? A mamãe é cozinheira. Era o que João Batista comia. E olha, multidões saíam da cidade para ir para onde? Para o deserto. Largavam as suas casas apaineladas. Vai ver depois no dicionário o que é isso. Deixavam as suas casas apaineladas, as suas casas cheias de conforto, para ir para o deserto, para escutar um maluco de Deus, gritando e dizendo: raça de víboras. E na outra semana eles estavam lá de novo. Hoje, quando é uma palavra assim mais ou menos, fica todo mundo bicudo. Sai do templo, vou embora. Pensa que o Espírito Santo não fala nem gosta, não, vou embora. Não vou escutar essa palavra não, que isso não serve para mim não. Olha o que disse um pensador, George Herbert. Olha o que ele disse: uma boa mãe vale mais do que 100 professores. Aleluia. Ei, você ouviu o que eu falei? Ó, observe uma coisa. George Herbert é um pensador. Ele não disse uma mãe vale mais do que 100 professores. Correto? Ele não disse isso. Ele disse o quê? Uma boa mãe, porque mãe tem muitos, mãe tem muitas. Agora até que diminuiu um pouco, mas antigamente tinha mãe que era igual ratinho, 22, 23, 25, 30 filhos, mas só ia botando para fora. E como é que era essa criação? Mas George Herbert, ele disse o seguinte: uma boa mãe vale mais do que 100 professores. Ei, mãe, quem vai influenciar o caráter do teu filho não é a escola, não é a igreja, não é a dança, não é a Rede Globo ou a Rede Lodo de televisão. Muito pelo contrário, essas instituições podem até deformar o caráter. No Rio de Janeiro havia milhares de crianças que cresceram vendo a Xuxa. Claro, se tornaram grandíssimas pessoas. Quando esse pensador diz isto, que uma boa mãe vale mais do que 100 professores, ele está querendo dizer que você, mãe, tem dado por Deus capacidade de transformar o seu filho, a sua filha, num excelente ser humano. Você possui algo natural que você pode influenciar os seus filhos e fazer deles grandes pessoas. Moody. Quem se lembra de Moody? Moody foi um grande avivalista do século XVIII. Perdão, século XIX. Dwight Moody. Ele era tão fraquinho que quando ele ia ministrar a escola bíblica dominical lá em Los Angeles, o público dele mínimo lá era 650 pessoas. Moody
contemporâneo de Spurgeon. Foram dois grandes avivalistas, dois grandes pregadores, dois grandes homens da presença de Deus. Moody diz o seguinte, olha o que Moody fala: devo à minha mãe tudo de útil que realizei na vida. Amém? Amém. Quando você vê um grande homem, um homem que despontou na vida, um homem que é um marco na sociedade, um homem que despontou cheio de valores, você pode ter certeza de uma coisa: ele as recebeu da sua mãe. Haja vista Samuel. Quem era a mãe de Samuel? Ana. Samuel não foi pequeno não. Já disse aqui: juiz, sacerdote e profeta. Quem foi a mãe de Moisés? Não fala o nome errado não, pelo amor de Deus. Como é o nome da mãe de Samuel? Perdão. Como é o nome da mãe? Qual é o nome da mãe de Moisés? Joquebede. Joquebede é aquela mulher que, quando Moisés tinha 3 meses, ela pegou um cestinho e detumou por fora e por dentro, e ali botou o seu filho e colocou no rio Nilo. Mãe, você tem detumado o teu filho por fora e por dentro? Detumar é colocar betume para que nada de mal, para que essas coisas que estão matando a sociedade entrem por dentro da sua casa. Mãe, cuidado com os videogames da vida que incita o ódio. Mãe, cuidado com os filmes. Mães, cuidado. Vamos fazer como Eunice. Eunice, desde que Timóteo era pequeno, ela começou a ensinar para ele as santas escrituras. Timóteo teve um testemunho da sua mãe de fé e de piedade. Amém? Vocês recebem essa palavra? Amém. Então eu gostaria que só as mães ficassem de pé. E nós vamos fazer uma oração. Tem ainda João Batista, filho de Isabel, estava lá no deserto. E tem o próprio Timóteo, filho de Eunice. Eu desejo a vocês, mães, toda a felicidade do mundo, e que vocês realmente continuem neste caminho, o caminho do esforço, do aprendizado. Eu tenho certeza que a boa mão de Deus está sobre a vida de vocês. Eu tenho certeza. Não desanimem. Esteja sempre orando. Enquanto as mães estão de joelho, os seus filhos estarão sempre de pé. Mãe, o seu filho precisa muito mais da tua intercessão a Deus pela vida dele do que o dedo riste na cara dele. Tem que disciplinar? Tem, mas tem que orar muito mais. Quem vai livrar os seus filhos, quem vai livrar do mau caminho, quem vai livrar desse mundo mal, não é a sua mão, não é a sua orientação humana, não é o temor que o
o teu filho vai ter de você. Porque o temor que o filho tem do pai e da mãe, quando chega uma certa idade, desaparece. Mas é o temor a Deus. Não obrigue o seu filho a ler a Bíblia, mas leia a Bíblia com ele, desde pequeno. Senta aqui, meu filho, vamos ler a palavra de Deus. Compre uma Bíblia para a linguagem de criança. O seu filho só vai ler a Bíblia aos 20 anos de idade, se ele começou a ler com 3, 4, 5 anos. O seu filho só vai orar, só vai ser homem e mulher de Deus, se você criou ele nessa direção. Foi isso que Eunice fez. O pai era grego. O pai gostava de filosofia. Mas Eunice sentava com Timóteo e orava com ele. Amém? Amém. Adorava